Sabe aquela sensação de estar no caminho certo e ao mesmo tempo não sair do lugar? É como se você estivesse numa esteira, sabe? Você tá se esforçando pra caramba, suando, fazendo tudo que fala que tem que fazer. Mas quando você olha pro lado, nada mudou. Nem um pouquinho. Você cortou o doce, o pão, cervejinha, já tentou jejum, já fez dieta, já foi na nutricionista e o corpo continua igual, a balança não muda, a roupa continua não servindo e o pior, o espelho continua devolvendo ali aquele olhar que você nem detecta mais. Eu escuto isso com muita frequência, né? Será que tem alguma coisa errada comigo? Né? Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já ouvi essa frase. Às vezes um sorriso triste ali, né? Já vi muita mulher dizendo que acha que o metabolismo dela foi amaldiçoado, que tem o corpo mais teimoso do universo. Já ouvi: meu metabolismo é travado, nada funciona pra mim. Acho que meu corpo simplesmente não quer emagrecer. A dor de quem fala isso, que já tentou de tudo, se sente derrotada, porque não é só o corpo que não responde, é a autoestima, né, que vai pro chão, é a energia que some, é aquela fé, né, que enfraquece. E aí você começa a pensar, talvez seja preguiça, força de vontade, que você não nasceu pra isso, vai ter que aceitar. Mas deixa eu te contar uma coisa com muita clareza agora, porque talvez você nunca tenha ouvido de forma tão direta: o problema não é você, o problema é o plano. Sabe o que acontece na prática? A maioria das pessoas que me procuram, elas não estão no início da jornada. Geralmente elas já estão cansadas de recomeçar. Já passou por 1000 tentativas, 1000 frustrações, agora vai, seguidas não foi, né? E esse ciclo é muito cruel, porque ninguém explica o que está por trás, né, desse emagrecimento de verdade. As pessoas ficam testando receitas prontas, jejum intermitente, low carb, tira glúten, detox, mas ninguém senta para entender quem é você, como é que você vive, como é que você se sente, o que você aguenta, o que você não. E é aí que tudo tá falhando. Às vezes a gente tenta seguir um plano feito para alguém que vive outra vida, uma vida com tempo, com calma, sem filho, né, sem 10 abas abertas no computador enquanto você tenta lembrar se almoçou, né? E quando a gente não dá conta, a gente se culpa. Acha que fracassou, mas eu preciso te lembrar mais uma vez, você não falhou, você só estava seguindo o plano errado. E sabe o que eu vejo também? Mulheres incríveis, capazes, fortes, mas com autoestima rasgada por anos de esforço frustrado. E aí elas começam a acreditar que o problema é elas, né? Aí ninguém percebe que o plano nunca foi construído na base delas. Foi imposto, forçado, exigente demais, às vezes desconectado com a sua realidade. E eu te questiono com carinho, né? Como é que você quer ter um corpo que funcione se você tá tentando controlá-lo na base da culpa, do medo, da comparação? Você não vai emagrecer com raiva do seu corpo. Você não vai emagrecer odiando o que você está vendo no espelho. Você só vai conseguir se transformar no dia que você decidir fazer as pazes com você mesmo e construir um plano que respeita a sua rotina, o seu momento, o seu limite, sem abrir mão do seu objetivo. E é por isso que eu tô aqui, não para te dar uma dieta, não para te prometer um milagre, mas para abrir essa conversa sem enrolação, sem julgamento, sem mágica. Porque se você chegou até aqui, já tá claro, né? Você tá cansada. E hoje a gente começa a mudar isso. E agora que a gente se entendeu, né, que você já entendeu que não é você, né, o problema não é você, e sim o que você tá seguindo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre o que pode estar travando o seu corpo, mesmo quando você acha que tá fazendo tudo certo. Porque é isso que geralmente gera essa frustração. A gente sente que tá se dedicando, que tá fazendo tudo dentro do possível, às vezes até do impossível, né? Mas é como se o corpo, ele não respondesse, ele tá ali apático, flexível. E não tem nada mais desanimador que isso, né? A gente se esforçar e não ver a resposta. Então vamos lá. Eu vou te mostrar o que eu vejo acontecer, né, o tempo todo lá no consultório, né, com a maioria das mulheres. Geralmente, um dos grandes problemas você tá comendo bem, mas tá comendo pouco. Isso parece muito confuso, porque a gente sempre acreditou que dieta significa comer menos, né? E aí algumas mulheres que me procuram, elas já estão, né, de dieta, né? Já cortaram um monte de coisa, reduziram porções, vivem se controlando. E aí às vezes eu pergunto: como é que tá a sua alimentação? Não, tirei o arroz, não tô jantando. Mas na verdade elas não estão se alimentando de forma estratégica. E aí o que acontece? O corpo, ele entra em alerta. Ele fica retido, né, com medo de gastar. Isso começa a funcionar ali no início, mas depois trava. Você provavelmente já passou por isso. Por quê? Porque o seu metabolismo começa a desacelerar, porque você está perdendo massa muscular. E, consequentemente, o seu emagrecimento trava. Então não é sobre comer menos, é sobre comer certo. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender e compreender sobre emagrecimento, tá? Então tira aí agora tudo da sua frente que você já viu até hoje, né? E esse é o mito principal. Um corpo funcional, ele precisa de alimento
para te dar o quê? Energia. Mas você vai treinar se você come pouco. Mas você vai ter energia para encarar aquele dia cheio, todo agitado, cheio de reunião, cheio de compromisso que você tem para fazer, se você tá se alimentando aí à base de folha. Uma saladinha, um frango, né? Isso não é sustentável. Coisa que frequentemente é ignorado. Seu intestino pode estar inflamado e você nem sabe. Então, se você está sentindo gases, desconforto, constipação, às vezes um cansaço, né, que não passa, você às vezes está comendo direitinho, né? E mesmo assim está tendo essas sensações. Nosso intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então, se ele está inflamado, bagunçado, cheio de alimentos que irritam e nenhuma estratégia para cuidar dele, o corpo também, né, começa a reagir. Ele meio que entra em pânico. Então, os hormônios vão se desregular, o metabolismo desacelera e o emagrecimento ele não vai acontecer. E um detalhe, isso tudo pode estar acontecendo mesmo você comendo comida de verdade. Então, não é só cortar o refrigerante, né? Ah, vou tirar o ultraprocessado, né? Cada corpo vai reagir de um jeito, né? Por isso que não dá para seguir aquela dieta das blogueiras, né? Você tem que ter um plano individualizado. Outra coisa que todo mundo ignora, né? E aí, quando tá num processo de emagrecimento, começa a olhar para os detalhes. Como é que tá o seu sono? Você sabia que uma noite mal dormida já bagunça aí os seus hormônios da fome no dia seguinte? Começa a reparar. Se no dia seguinte de uma noite mal dormida você não tá ali com um humor mais afetado, uma vontade maior de comer carboidrato, menos saciedade, né? Então sai comendo tudo ali que vê pela frente. Então, dormir pouco ou mal, né, de forma irregular, vai aumentar o seu cortisol, que é o hormônio do estresse. E cortisol alto, né, é igual a um corpo mais resistente ali para queimar gordura. Então, pode parecer exagero, mas sono ruim sozinho já é suficiente para atrapalhar aí todo o seu processo de emagrecimento. Então, esse é um ponto que você precisa começar a dar um pouco mais de atenção. Porque se você quer um resultado sem conseguir descansar direito, não vai acontecer. Então, começa a se programar aí para melhorar essa parte. Outra coisa, você tá treinando forte. Então acontece com muita frequência das pessoas irem pra academia e faz um HIIT, corre, faz Muay Thai, faz dança, faz crossfit. E aquele ponto que eu falei, né? Come uma saladinha de frango, acha que tá tudo bem. Mas você sabe o que realmente acontece? O seu corpo, ele começa a botar pra fora a massa, né? Magra. Você se sente mais flácida, mais cansada, mais irritada e entra no famoso ciclo de exaustão. Treina, come pouco, perde massa magra e desacelera o metabolismo. Né? É aquele combo assim maravilhoso. E às vezes, ao invés do peso diminuir, ele aumenta. Agora, outra coisa muito importante: sua cabeça precisa estar com espaço para emagrecer. Eu sei que isso parece papo de autoajuda, mas escuta aqui com atenção. Se você passa o dia inteiro se culpando pelo que você comeu, se comparando com outras mulheres e se policiando o tempo todo, esse emagrecimento ele começa a virar um castigo, ele começa a virar obrigação. E aí você começa a viver ali entre dois extremos, né? Ou tudo ou nada. Ou 100% ou larga de vez. Eu tenho certeza que se você já tentou emagrecer alguma vez na vida, você já passou por isso. E esse é um dos maiores inimigos da constância, tá? Porque não é o esforço que transforma, é a consistência. Então começa a encaixar isso aí na sua cabecinha, sabe? Tudo isso que eu falei agora são apenas alguns pontos que a gente precisa observar de verdade, com calma, com estratégia, né? Porque não adianta, né, você seguir só mais uma dieta, você seguir aqueles projetos de 21 dias, ou ficar esperando milagre, né? Isso não vai realmente adiantar. A gente precisa construir um plano que funciona todos os dias. Mesmo naqueles dias horríveis, nos dias ruins. É nesse dia, né, que justamente nesses dias que a gente precisa ter um plano de ação. Porque o dia que dá tudo certo, tá tudo ótimo, né? E aí, geralmente é isso que eu faço ali. Eu vou lá na vida, né, dos meus pacientes, organizo, estruturo, né? Eu faço funcionar, né? Esse é o meu trabalho como nutricionista e é isso que eu tô tentando trazer aqui pra vocês, né? De tudo que eu falei até agora, tem com certeza algum desses pontos que você está ignorando, né? E que você acha que não faz tanta diferença assim. Então, às vezes, é aquele esforço ali que a gente precisa fazer, certo, né? Tem coisas que às vezes a gente acha que, não, isso não importa, mas importa sim. E agora a gente vai entender como é que a gente faz para, né, com ações, né, com coisas do dia a dia que a gente pode transformar isso em um plano real. Legal, muito bonito, mas e agora? O que eu faço com essa informação? Como é que você sai desse ciclo de culpa e frustração e começa a ter resultado real? É aqui que a mágica acontece, né? Eu já te adianto que não tem a ver com corta um pouquinho aqui, corta um pouquinho ali, vamos viver de frango, batata doce e aquele plano, né, alimentar colado na geladeira, né?
Você sabe qual que é o verdadeiro plano para funcionar? Que funciona mesmo, inclusive nos dias ruins? Aquele que se encaixa na sua rotina corrida, no seu dia cheio de reunião, no seu dia de TPM, no seu fim de semana com a família. Aquele que não exige perfeição, mas te leva pra frente, mesmo quando tá tudo desabando, quando tá tudo desorganizado. Esse é o plano que funciona. Então, vamos organizar isso agora, na prática? Então, vamos lá, anota aí. Ou pausa aqui o vídeo, né, para pensar cada etapa aqui com calma. E isso já pode mudar um pouquinho aí a forma como você enxerga o seu processo a partir de hoje. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é parar de buscar o plano perfeito. Simples, né? Não, lógico que não. Toda vez que você tenta fazer uma virada radical, tipo, segunda-feira eu vou mudar, né? Seu cérebro já entra ali, ó, modo defesa. Ele sabe que você não vai dar conta. Ele já te conhece. Ele tá aí, ó, com você, ó, com o tempo. Você já fez isso antes, já falhou, né? Então, qual que é o caminho? Micro decisões, micro mudanças, pequenos acordos diários. Então, ao invés de começar a mudar tudo, você vai escolher um ponto na rotina para ajustar. Só um. Pode ser beber mais água, se você é uma pessoa que não bebe tanta água. Colocar, né, proteína ali no café da manhã, se você tá negligenciando isso. Comer, ó, sem celular na mão. Dormir 30 minutos mais cedo. Isso tudo parece pouco, mas não é. Confia, tá? Porque quando você consegue cumprir uma pequena meta, você prova para você mesmo que você consegue. E aí essa confiança vai aumentando, vai virando ali um combustível e você continua avançando. Então, primeira coisa, plano precisa ser possível, tá? E não o ideal. Tem gente que quer montar uma dieta como se tivesse 4 horas livres no dia para cozinhar. Você tem esse tempo hoje, né? Você tem, às vezes, que cuidar de filho, trabalho, vida real, gente, acorda, vamos lá, né? E aí você monta um plano que você já sabe que você não vai conseguir. Então, olha com honestidade pro seu dia a dia. Quantas refeições hoje você consegue fazer? Qual o nível de praticidade que você precisa? Você realmente consegue treinar 1 hora por dia? Ou 15 minutos bem feito já seria mais realista agora? Então, não adianta montar um plano bonito, tá? Você precisa de um plano que você consiga manter. Então, essa é aí o ponto mais importante que vai mudar muitas coisas. Então, olha aí e pensa direitinho, né? Você precisa de uma base, tá? Depois a gente vai personalizar. Então, você tá procurando aí estratégia milagrosa, um protocolo. Você precisa de uma base sólida. Então, vamos lá. 1. Comer proteína em todas as refeições. 2. Incluir, né, com um pouquinho mais de frequência, reduzir esses excessos de industrializado, respeitar seus sinais de fome e saciedade, dormir melhor, se movimentar de alguma forma. Então, isso é o básico que funciona, tá? Mas o que funciona para você, né, a forma como isso vai ser aplicado no seu corpo, na sua rotina, no seu momento, é isso que a gente constrói lá no acompanhamento. Tá? Então é por isso que a dieta pronta ela não vai funcionar por muito tempo, porque ela ignora você, ela ignora a sua realidade, né? E sem esse encaixe fino, assim, esse ajuste, né, da sua rotina, esse plano ele começa a virar um peso. E aí você segue por um tempo, né, e depois você larga, tá? Então, individualidade é importante. Outra coisa importante, parar de tentar se encaixar aí na estratégia dos outros. Você viu alguém no Instagram fazendo jejum intermitente e você, fulana no meu trabalho perdeu 7 quilos cortando lactose. A blogueira lá que eu sigo, né, emagreceu só com treino e jejum. Legal, funciona pra elas. E pra você? Funciona? Você tem que começar a se perguntar o que realmente funciona pro seu corpo, pra sua rotina, pra sua história. Você tá ouvindo? Você tá prestando atenção no que ele tá te mandando de mensagem? Essa resposta não vem pronta não, gente. Vem de observação, de escuta, né? Acompanhamento, ajuste, né? Aí aquele acompanhamento que vê ali a evolução constante. E é aqui, né, que entra o meu papel como nutricionista, né? Pra te ajudar a encontrar a sua estratégia, né? Sem fórmula mágica. Né? Sem ser radical, sem terrorismo, né? Porque eu já entendi e já apliquei em milhares de pessoas que isso não funciona. Uma grande transformação ela vai acontecer quando você muda o olhar. Então preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Olhar para a comida sem culpa, olhar para o seu corpo com respeito, mesmo antes de chegar no seu peso ideal. Então olhar para a tua rotina como aliada, não como obstáculo. Isso é muito importante, porque se você olha para sua evolução em semanas, meses, não em caloria diária, quanto
peso eu perdi essa semana? Você começa a olhar diferente e seu corpo começa a responder, né? Porque a tua relação com o processo que muda. Você sai da guerra e começa uma construção. E é exatamente isso que você tem que buscar quando você procurar por ajuda profissional e um acompanhamento, né? É muito comum que as pessoas me procurem procurando um cardápio, a melhor dieta, né? Só que na verdade eu tô ali pra mostrar, ó, esse aqui é um buraco. Isso aqui, ó, que você não tá vendo. Isso aqui que você não tá percebendo, né? Então, dá aquele suporte ali quando a pessoa tá pensando, vou desistir, né? E lembrar também o tempo todo que você não precisa fazer isso sozinho. Agora, voltando aqui pro vídeo, né? Pensa comigo, né? Voltando aqui nas soluções, né? Você tem que parar justamente de buscar solução pronta e começar a construir a sua. Então, esse vídeo aqui é para te dar, né, aquele start, aquele alerta, né? E mostrar que às vezes a gente precisa começar de algum lugar, né? Tem que começar a entender que o emagrecimento ele precisa ser leve, ele precisa ter constância, né? E por onde que você deveria começar, né? Quando você já tentou de tudo e já cansou de recomeçar. Eu imagino que nesse momento você talvez esteja até sentindo um nozinho na garganta. Não é de tristeza, sabe? Mas aquele sentimento de caramba, eu precisava ouvir isso aqui, né? Eu precisava que alguém me falasse isso, né? E talvez eu até esteja se perguntando, o que eu faço agora, né? Eu te dei algumas soluções, te dei alguns pontos, né? E o recomeço, né? Principalmente para quem já tentou milhões de vezes e cai sempre no mesmo lugar, eu vou te responder com todo o cuidado do mundo, porque eu sei que esse é um ponto bem sensível. Você tem que começar do menor ponto possível, com a ação mais simples. Olha aí para tua rotina hoje, né? Pensa aí qual é o passo mais leve que eu posso dar, né? Qual é a escolha mais possível nesse momento? Porque você provavelmente está aí cheio de coisa na cabeça pensando, vou organizar tudo, né? Mas não fica esperando aquela motivação não, sabe? Não fica esperando segunda-feira, pelo amor de Deus, eu tenho pavor de segunda-feira. Você só precisa, né, dar um sinal aí pro seu corpo que as coisas estão mudando, que as coisas estão melhorando. E isso você já pode fazer hoje, tá? Então, de repente, aquela água que você deixou de beber aí a semana toda, então pega hoje, fala, não, hoje vai. Café da manhã, que às vezes você tá ignorando, tá pulando, né? Às vezes você tá ali comendo coisas no automático, sem parar pra perceber se você tá com fome mesmo, às vezes você só tá cansada. E talvez seja esse simples ato ali de parar, respirar, sabe? Antes de ir pra próxima refeição. Preparar ali uma refeição que você gosta com calma, sem culpa. Se permitir errar, continuar mesmo assim, né? Essa continuidade, né? Que é o ponto, né? Você não precisa de uma grande virada. Você precisa de consistência nas decisões pequenas. E pode acreditar em mim, o corpo responde. Responde quando ele sente que você está sendo mais cuidadosa, que você não está tentando ali enfiar água lá abaixo, uma dieta impossível, né? E você vai começando a gostar do processo, né? Começa a respeitar ali as suas decisões, as suas escolhas, e o resultado começa a aparecer. E muito importante, se você chegou até essa parte do vídeo, né? E se esse vídeo fez sentido pra você, os meus canais estão aqui embaixo, então tem o link na descrição, tem meu Instagram, você pode escolher, né? Talvez você queira me chamar pra gente, né, bater um papo, entender um pouquinho mais a fundo em que momento que você tá, mas fico muito feliz que você parou, que você ouviu, que você refletiu, e talvez esse seja, né, o seu dia de recomeço, de um jeito novo, com mais respeito, com mais estratégia. Espero de verdade que esse vídeo tenha chegado pra você, né, de uma forma pra melhorar as coisas, né, e pra te fazer sair aí do teu primeiro momento. E eu quero saber, né, que você aqui, como é que essa conversa aí te alcançou. Então, eu te vejo no próximo vídeo ou no seu processo.